Falar sobre greve dos petroleiros. Belíssima greve. Hoje foi o primeiro dia que a gente viu alguns grandes portais publicando alguma coisa sobre essa greve. Muito por conta da decisão do TST, de Ives Gandra, de considerar a paralisação ilegal. Por quê? Por que a grande mídia, a imprensa, invisibiliza essa greve? Eu costumo dizer que a mídia patronal, corporativa, hegemônica, monopolista, tem os vários nomes. Eu costumo dizer que ela tem três táticas diante da luta dos trabalhadores, greves e outras lutas, ocupações e tal. A primeira é invisibilizar, é ser não notícia, né? Que essa é uma forma de evitar que a greve ganhe apoio, evitar que a greve mostre as razões da sua existência, né? Então ela invisibiliza, né? O que não saiu no Jornal Nacional não existe, não é assim que falava? Sim. Né? Então, é um negócio impressionante, quer dizer, uma greve longa, que vai conseguindo uma belíssima adesão, já é a maior greve, desde a greve da época da FHC, não é isso? Aquela greve foram, se eu não me engano, 35, 36 dias, eu acho que foi isso. Né? A mídia não fala, os jornais até falam, jornalões, mas não quer manchete, não quer capa, está lá dentro. Né? O jornal, a maioria lê na banca de jornal, não compra. Né? Tanto é que os jornais estão acabando de papel. Né? E as emissoras de televisão que teriam a obrigação de falar, porque são concessões públicas, invisibilizam. Essa é a primeira forma. A outra forma é quando a greve ou o movimento ganha uma dimensão maior, que começa a ter força e começa a poder obter vitórias, aí a mídia muda de comportamento. Ela criminaliza. Os jornais hoje só deram capa porque já está na fase da criminalização. A gente tem duas capas, inclusive. Vamos dar uma Folha olhada. Eu peguei, na verdade, de dois portais, se eu não me engano, UOL e G1, que dão manchetes. G1, petroleiros dizem que greve continua e que vão recorrer da decisão do TST. E a próxima, que é do UOL, conseguimos ver também, sempre repercutindo essa questão do TST ter tomado uma decisão. Oposição quer usar paralisação na Petrobras contra privatizações. Então, aí também já fazendo uma análise do que a oposição pode fazer em relação. Repetindo que esse rapaz do Opus Dei, do Tribunal Superior do Trabalho, que é um seguidor do Opus Dei, conhecido, né, famoso, né, o que ele falou, que a greve é conotação política, que é para fortalecer um partido, né, é o que ele falou. Né? Então, eu acho que já está na segunda fase, que é o da criminalização. Então, geralmente, a mídia, no meu entender, usa essas duas coisas. Invisibiliza no primeiro momento, não notícia, e num segundo momento, se o movimento ganha força, criminaliza. Isso é tipicamente criminalização. É dizer, está vendo, é uma greve com conotação política, é uma greve que interessa a oposição, é uma greve que interessa para a eleição. É criminalização. Ué, você não só estava falando nada da greve, quando resolveu falar, você fala já estigmatizando? Isso é criminalização. Né? E tem ainda um terceiro recurso que é utilizado em alguns movimentos, que é pegar carona em alguns movimentos. Né? Por exemplo, a direita pegou carona no movimento dos caminhoneiros no Chile, no golpe contra o Allende, que levou o ditador Pinochet. A direita pegou carona em alguns movimentos de trabalhadores aqui mesmo, no golpe do impeachment da Dilma. Né? Então ela pega carona, né, em determinados movimentos. Não é ela que constrói os movimentos, mas depois ela tenta manipular os movimentos. Eu acho que são esses três comportamentos. Tem a questão do desabastecimento, que pode acontecer conforme já foi alertado pelos petroleiros e também pode ser usado como forma de criminalizar os grevistas, para botar a culpa nos grevistas por conta desse desabastecimento. Sim. Eles vão, eu acho que a forma de criminalização você tem desde as formas como essas aí, de usar a sentença do rapaz do Opus Dei, do Ives Gandra, contra a greve, né? Até a coisa simplinha, que é falar assim, congestionou o trânsito, desabasteceu, porque aí você joga a população, que é formada de trabalhadores, você joga a população formada de trabalhadores contra os trabalhadores que estão lutando por um direito deles, pelo Brasil, pela Petrobras e tal. Já que a gente está falando sobre a greve dos petroleiros, olha só, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, informou que vai recorrer dessa decisão do ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, que declarou, então, ilegal a paralisação. A gente conversa agora com a Lu Sodré, que é repórter da Brasil de Fato, e ela ouviu juristas sobre essa decisão. Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Oi, Thalita. Oi, Miro. Obrigada aí pelo convite.
Quero saber o que juristas têm apontado em relação a essa decisão. Os próprios petroleiros dizem que é uma decisão inconstitucional. Sim, os juristas, né, que são da área do direito do trabalho, concordam com essa avaliação de que essa decisão do Ives Gandra fere o direito de greve e ela é antidemocrática, né? E as análises são perpassam, né, discorrem, detalham a decisão do Ives Gandra, porque ele já em outras decisões ele já tinha colocado, né, a obrigatoriedade de 90% dos petroleiros trabalhando. E eu entrevistei o Nureddin Alan, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e ele fez uma análise muito assertiva de que quando você impõe 90% de trabalhadores trabalhando, você impede uma greve de acontecer, você limita o direito de greve. Então, é uma análise que ressoa, né, ecoa a voz dos petroleiros de que é uma decisão arbitrária, nesse caso até inconstitucional por ferir o direito de greve. Eu vi uma análise de que a gente se preocupa muito com ministros desse governo que atacam direitos básicos, enfim, e a gente esquece de Ives Gandra, que é uma pessoa importante, um ministro importante, e que é contra o trabalho, é contra o direito do trabalho. Então, fica muito claro nessa situação, né, Lu? Fica, e na verdade o Ives Gandra tem um histórico, né, de decisões que são lidas como decisões políticas, e que dá espaço para essa denúncia do judiciário que toma decisões políticas e não cumpre o seu papel, que seria o de mediar a classe trabalhadora e o patrão ali, né, os petroleiros e a Petrobras. E no caso ele está comprando, atendendo aos pedidos da Petrobras, não dando fim, não dando cabo à função que seria do judiciário, que seria de fazer a ponte entre os dois, né? Então essa própria decisão agora recente da segunda-feira, ela traz sanções aos trabalhadores, mas em nenhum momento questiona a Petrobras ou, por exemplo, a questão do diálogo. Até hoje a gente tem uma ocupação, né, no prédio, na sede do Rio de Janeiro, e a comissão de negociação denuncia cotidianamente que a Petrobras não senta à mesa para conversar. E estava posto desde o início que eles desistiriam, sairiam da greve, caso houvesse um diálogo por parte da empresa. E isso não tem se dado até hoje, né? E é mais uma decisão do Ives Gandra, dentro desse acúmulo de decisões. Na greve da Eletrobras também, nos anos anteriores, ele teve a mesma decisão. Então, é uma posição de um ministro conservador, e a análise dos especialistas que eu entrevistei hoje, não só o Nureddin, mas também o José Laguércio, que também é especialista do direito do trabalho, é essa de que o judiciário passa a não cumprir o seu papel nesse momento e acaba ferindo um direito, né, que é garantido pela Constituição de 88. Lu, os juristas comentaram se há uma perspectiva positiva para os petroleiros, caso eles recorram dessa decisão? Eu acho que isso está muito em discussão, né? Tem uma coisa que eles colocaram, que é o fato da tanto a decisão do Gandra quanto do Dias Toffoli, que reafirmou, por exemplo, que 90% dos trabalhadores deveriam continuar trabalhando, foram monocráticas, ou seja, não foi levada para o colegiado. Então, uma leitura muito pessoal do ministro Ives Gandra, é o que eles estão, é a análise deles. Então, eu acho que a partir do momento de se conseguir levar isso para o colegiado, pode ter essa releitura, né, da ilegalidade da greve ou não, mas o que a FUP está afirmando é que se mantém a greve e toda e qualquer decisão que venha a ser tomada é feita por base nas assembleias, de forma coletiva e organizada. Então, eles mandaram até um recado hoje de manhã, né, os petroleiros que estão na comissão de negociação lá no Rio, falando que eles não vão decidir algo assim na impulsividade, nesse ritmo das redes sociais, que tudo é feito de forma com muita base, né, entre as mais de 121 unidades que estão ocupadas, e isso vai ser discutido e analisado a cada caso, mas que até o momento eles vão recorrer e com a perspectiva de defender a Constituição acima de tudo e o direito de greve, né? Então, eu acho que essa disputa está aí, eles vão continuar, reafirmam, endossam essa mobilização, inclusive com um ato que vai acontecer agora há pouco, né? Agora, às 4 horas lá no Rio.